Vamos lá, gente. Vocês que gostam muito do Deus e do Jesus, e que gostam demais deles, e é normal, o texto de João ele diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Ele está falando de Deus aqui, não está falando de Jesus, não. Ele está falando de Deus, Deus de verdade. Não que Jesus não seja, mas ele está falando de Jesus, de Deus Pai, do Deus original. Ele está falando do Deus do Deus. É isso que ele está falando aqui. Aí ele vai dizer o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Se não amarmos uns aos outros, Deus permanece. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Tem muita coisa que dá para dizer sobre isso de cara aqui, mas vamos lá. Hoje eu vou fazer diferente. Aliás, eu ontem estava vendo isso aqui de tardezinha e aí me bateu essa coisa de fazer o que eu vou fazer hoje. Mas, só isso aqui já dá para você, como aquela na pregação expositiva, né? Só esse texto aqui, você vai versículo a versículo, você vai pegar muita coisa. Então eu vou voltar. Ninguém jamais viu a Deus de Moisés. Tá, se você acha que Moisés viu Deus, Moisés não. Se quem fala que Moisés viu Deus é porque não leu a Bíblia, porque Moisés nem passa nem perto disso. E aí ele diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Se nós permanecermos no amor. Deixa eu fechar o microfone aqui, tá uma zoeira danada no meu ouvido, peraí. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Ele introduz a doutrina do Espírito Santo, porque é uma doutrina nova. Eu já falei para vocês que são alunos da Escola Bíblica Dominical, e quem não é aluno, que está fazendo o curso lá, eu já expliquei para vocês. Aliás, eu dei uma aula sobre por que a gente gastou aí eu gastei pelo menos 40 minutos explicando quem era o Espírito Santo no Antigo Testamento, qual era a pessoa do Espírito Santo, qual era o papel dele, o gênero, inclusive, do Espírito Santo, que não era masculino, era feminino. Expliquei isso tudo. E virou menino depois que passou para o Novo Testamento. Mas vamos lá. Aí ele introduz esse conceito de novo. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o Espírito Santo. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então, novamente, o João parece ser o mesmo escritor lá da carta do Evangelho, porque ele é o único dos evangélicos que faz essa referência a Jesus ser filho de Deus. Ele exalta isso. Os outros não falam sobre isso. Os outros fazem uma referência de Jesus ser da linhagem de Davi. E João vai falar que Jesus era o Filho de Deus. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor. E esse é o ponto principal da lição. Assim conhecemos o amor que Deus... Eu estou atualizando aqui a entrada das mulheres. Conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Aí ele faz uma confissão, né? E eu peço que vocês prestem atenção nela. Assim conhecemos o amor, porque Deus tem por nós, e confiamos nesse amor, Deus é amor. Então ele faz uma tríplice confissão do amor. O número 3 é muito importante para eles, e o número 3 é muito importante, é o número realmente da Cabala, é um número extremamente importante, que é um número que aponta para o final de uma primeira jornada para a gradação. Não é à toa que o ministério de Jesus é confessado por 3 anos, e você tem todo o Pai, o Filho, o Espírito Santo, você tem todo um conjunto de doutrinas que nascem a partir do número 3 de verdade. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O João ele chama a nossa atenção aqui para uma coisa muito importante, que é a derrocada do conceito judaico de que Deus vai castigar a humanidade. O João ele diz que não, ele diz que o que está voltado para a humanidade é o amor. E se você crê no amor, você não tem que ter medo desse juízo, dessa derrocada que a humanidade vai sofrer em razão desse amor, desse juízo que Deus vai, da ira de Deus sobre os homens. E como a igreja oferece ira, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois que quem
não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E aí, feita essa leitura, que é a leitura principal da nossa lição, e corroborando a ela o texto de 1 João, capítulo de número 3, deixa eu passar aqui para vocês, 1 de João, capítulo de número 3. Versículo de número 16. Vocês estão vendo a tela aí, não estão? Vocês estão vendo a minha tela ou não? Sim. Sim. Ah, tá. Versículo 16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Então, ele lá no capítulo 4, primeiro ele explica aqui, depois no capítulo 4 ele vai dizer como é que esse amor faz efeito na vida do homem. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Posto isso, senhores, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a missão da igreja aqui na Terra? Que foi o que me bateu ontem e é muito importante que a gente saiba responder essa pergunta. Qual é a missão da igreja aqui na Terra? Na cabeça de vocês, vocês que estão aí no Evangelho há 500 anos, qual é a missão da igreja aqui na Terra? A missão da igreja é se reunir para fazer culto? Ou isso faz parte de uma estrutura religiosa construída pelos homens? A missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura e aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado? Ou a missão da igreja é outra? É essa a missão da igreja? Pregar o evangelho a toda criatura, quer dizer, entrar numa tribo indígena, pregar o evangelho, se não se ajoelhar por bem, vai se ajoelhar, se não se ajoelhar pelo amor, vai se ajoelhar pela dor. A missão da igreja é realmente apoiar a política brasileira, mudar a política através do clamor e da oração dos estados nacionais, né? Eu digo não da política brasileira, mas do estado americano, do estado... É mais ou menos aquilo que a Lagoinha estava fazendo, expulsando o demônio da corrupção do país. Eu participei disso, gente. Eu tenho vergonha disso, mas eu participei. Eu tentei expulsar o demônio da corrupção pela oração. Mas vamos lá. Qual é a função da igreja hoje? Você é pastor, ou você é seminarista, ou você é membro da igreja, diácono? É que só tem obreiro, né, nessa classe aqui. Tem o Ayrton que não é obreiro, mas vamos lá. O Ayrton tem uma visão filosófica. O Ayrton tem uma visão romântica do evangelho. Qual é a função da igreja, gente? João fala no capítulo de número 3, versículo 16, uma coisa, ele traz o escritor, né? Muito provavelmente isso aqui nem era o João, discípulo de Jesus. Pouca chance de ter sido ele. E qual é a função da igreja? Para que existe igreja? Qual é a função desse grupo que se reúne? Essa é a eu fiquei ontem, eu preparei alguns tópicos, eu falei, mas cara, vamos lá, esse discurso é meu, qual é a função da igreja? Posso falar? Pode, por favor. Assim, na minha visão, tá? Eu estou me debruçando sobre o Sermão do Monte. Essa semana eu fiquei bem debruçado sobre o Sermão do Monte, vendo as bem-aventuranças e vendo o que vem depois. E ali, Jesus em nenhum momento fala que quer adoração plena a Ele. Jesus não fala que quer que a gente fique reunido em quatro paredes, cantando e orando o tempo todo. Ele não fala isso. A mensagem principal ali é que você tenha uma mudança interna, que você se espelhe nele para uma nova mensagem, para uma nova leitura da lei. A lei continua, ele fala bem claro, a lei continua, mas ela tem uma releitura em cima do que Jesus fala. E a igreja tem que ter essa releitura, a releitura a partir do amor. E o amor, ele é muito importante na vida do cristão. Ele é difícil, ele é muito difícil. Mas o amar ao próximo é a base. Você não tem como amar a Deus sem amar ao próximo. Deus está muito distante. Deus a gente não vê, Deus a gente não abraça. Falar que ama a Deus é muito fácil. Mas o amar ao próximo, que a gente revela o amor a Deus.
E a igreja, muitas vezes, tá? Não vou falar que não faz. Quando a gente vai falar da igreja, a gente fala de um todo. A gente está falando desde o princípio, lá quando a igreja se estruturou na Católica Romana, até os botequins de aleluia que tem hoje em tudo quanto é canto. Cada esquina tem um. Então, a igreja ela se fechou. Ela se fechou no seu próprio mundo, onde a gente se reúne para cantar, para louvar ao Senhor, nem para ler a Bíblia, né? Que a maioria não lê a Bíblia, então você não sabe da lei, não entende a lei, não entende o que é válido para o passado, o que é válido para hoje. E, assim, a gente faz uma bagunça imensa e acaba se fechando somente nas quatro paredes da igreja, achando que aquilo ali é a igreja. Para mim, a igreja vai muito mais. A igreja não tem fronteira, a igreja não tem um líder político, a igreja não tem um líder militar. O único líder que a gente pode falar que é político, militar, mesmo assim é o líder do amor, é Jesus, que ele é o líder total da igreja. Então, a igreja ela tem que difundir o evangelho? Tem que difundir o evangelho, mas o evangelho do amor. Eu não posso chegar para o meu irmão, que assim, como eu fui espantado durante muitos anos, né? Eu recusei a igreja evangélica durante muitos anos porque vinham com o evangelho, o que você está fazendo é coisa do diabo, o que você está fazendo vai para o inferno. Quer dizer, Ô, ninguém me Darley, ensinou. só para te interromper rapidinho, abre a tua câmera, cara. Eu tô vendo o peregrino, mas não vejo você. Se você tiver com o olho remelento, não tem problema não, só tem homem. Se bem que você vai pro YouTube depois, o problema é seu, ficar com o olho Por isso que eu remelento. estou abrindo, que eu acordei agora, estou sem cabeça e tomando café. Não, então beleza, continua com a câmera fechada. É por isso mesmo, olho remelento. Já já eu abro. Vamos lá, então continua que o discurso tá bom. Vamos lá, continua. O discurso é esse mesmo, a igreja tem que se desenvolver pelo amor. Eu acho que a gente ganha muito mais almas e almas sinceras, não pela modinha, que hoje está na moda ser evangélico, né? Está na moda ir para a igreja. Mas no evangelho do amor, um evangelho baseado na caridade, um evangelho baseado na comunhão com o irmão. E não adianta nada eu ir para a igreja, vou todo domingo para a igreja, dou dízimo, dou oferta, tudo bonitinho, conforme manda. Vamos dizer, a lei da igreja, que é a lei da igreja que eu acredito. Eu vou domingo, ou vou no sábado, se eu sou adventista, dou meu dízimo, dou minha oferta, mas continuo com ódio no meu coração, continuo praticando as coisas todas erradas. O que adiantou? Sirvo de mau exemplo. A igreja hoje mais afasta do que reúne por causa dos maus exemplos. Então, assim, acho que a mensagem principal do Evangelho de Jesus Cristo é a mudança interna. Mude-se, como ele fala, tira primeiro a trave do teu olho para depois tirar do cisco do teu irmão. Primeiro mude a si e depois você mostra a sua mudança para o mundo. Você mostrando a sua mudança para o mundo, você vai conseguir ajudar. Acho que a maior propaganda que tem é você mesmo. E quanto a Ayrton finge não ser diácono, mas ele é diácono sim. O Ayrton tem uma visão romantizada do evangelho, cara, de verdade. Ele é um romântico. Não está errado. Ele tem um grupo todo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que tá na vibe do Ayrton. Quer dizer, o Ayrton tá na vibe desse pessoal, daquele pessoal. Mas não tá errado, não, tá certo. A visão completamente certa. Como é o nome daquele? O Ayrton é beriano. Ele tem uma visão. Você não precisa de cargo para praticar o evangelho, você não precisa ser pastor para praticar o E evangelho. não tem problema nenhum. Você né? dá amor no coração. Não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Você dá amor no coração, foi o que eu falei, está completamente certo. A igreja não precisa dessa hierarquia toda que ela existe. Existe dela, mas cada um aceita a Mas vamos lá. Eu quero fazer uma parte. Então, vamos lá. Dentro da concepção do Darley, se eu entendi, vou tentar resumir o que você falou aqui, Darley, embora eu não tenha competência para resumir muitas coisas que as pessoas dizem, mas a função principal da igreja é levar uma palavra que seja capaz... Na verdade, é cada pessoa que se achega à igreja transformar a si mesmo. Se foi isso que eu entendi, se foi isso que você falou. Cada pessoa que se achega à igreja precisa transformar a si mesmo e não tentar transformar o outro, né? Quer dizer, primeiro pode até tentar, mas primeiro tem que transformar a si mesmo. Mas essa é a minha pergunta: para que existe igreja? A função da igreja, então, seria essa?
Quando eu falo igreja, não é igreja do fundão, não, é igreja do Cristo. Então, eu acho que a função básica da igreja é espalhar o evangelho pelo exemplo próprio. Então, pela sua mudança própria. Essa que é a função principal do evangelho. Como a função principal do evangelho e a função principal da igreja é espalhar o amor de Cristo e a mudança através desse amor. Eu concordo com o Darley, trazer o reino de Deus aqui para a Terra. Mas o que é trazer o reino de Deus? Aí você filosofou. Esses atributos comunicáveis de Deus, né, a qual o homem, às vezes, ele se desprende, né? Claro que para todo ser humano, os atributos comunitários seria algo que deveria propagar, né? Amor, né? Bondade, né? Benignidade. Já para a igreja é uma obrigação. Se você segue a Deus, segue a Cristo e seus ensinamentos, você tem por obrigação espelhar a Cristo, né? Ou seja, a Cristo, vamos dizer assim, se ele veio trazer o reino de Deus aqui para a Terra, aqueles que o seguem, ou são os seguidores de Deus também, têm por obrigação trazer esse reino, ou seja, propagar todos esses atributos comunicáveis de Deus aqui na Terra. Posso fazer uma fala, Ayrton. Eu acredito que quando se fala igreja, isso já é um conceito altamente difuso, entendeu? Porque você coletiviza. Quando você coletiviza, você dilui toda essa questão. Aí fica confuso, porque quando você coletiviza uma responsabilidade, não é responsabilidade de ninguém. Mas olha só, calma. É responsabilidade de um coletivo abstrato. Mas calma que eu vou puxar a tua orelha que você não está prestando atenção na aula. Não, estou sim. Eu vou chegar ao ponto. Eu estou perguntando à igreja, aqueles que se sentem chamados por Deus para levar alguma mensagem. Não, eu estou falando da igreja construção. Peraí, você falou igreja como instituição. Não. Então, eu falei, não é fundão, não é igreja de lá, é igreja. Eu estou falando de igreja universal mesmo, igreja instituição, desde a Idade Média. Você está digredindo a minha pergunta. A igreja se secularizou, adotou uma hierarquia de Estado, entendeu? Porque ela funciona como se fosse um Estado. Aliás, ela foi a maior força de Estado da Idade Média. E esse modelo é o que nós seguimos, é a concepção estatal, secularizada de uma igreja, onde tem hierarquia, onde tem clero, onde tem tudo isso, onde tem um segmento hierárquico. Então, isso é secularização, isso é um modelo de reino. Sabe? A igreja tem um reino, a igreja católica, ela tem um rei. Quem é o rei da igreja? É o Papa. E daí ele constrói uma hierarquia a partir dele. Ele não pode ser questionado porque ele é o rei, tem o direito divino de governar. Então, isso é a igreja. Foi o Martim Lutero, fez um cisma e tal, bababá. A igreja que era única se dividiu, um segmento protestante, católico, enfim. Só que ao se anexar, ao se dividir, por interesse econômico, alguns se agregaram à chamada Igreja Nova, ou à Igreja Protestante, não por um sentimento religioso, mas por um sentimento econômico, como você próprio colocou na aula passada. Os príncipes alemães aderiram àquele movimento simplesmente por um sentimento para sair do jugo daquele reino da Igreja Católica, que é a chamada Igreja, mas que se secularizou. Nessa igreja luterana. Eu vou chegar na sua condição. A igreja anglicana também nasceu assim, tá? Por uma questão político-econômica. Exatamente, política. Aí a gente chama isso de igreja. A gente adotou essa nomenclatura igreja como essa instituição secular com interesses difusos, sabe? Então, um vai para lá por um sentimento, vai para lá e faz essa difusão. Aí a gente chama isso de igreja e quer dar uma função para ela. As funções são várias. Então, abre tua câmera. Você também está com a cara remelenta? Abre tua câmera. Porque os interesses, eles são vários aí nessa construção secular de igreja. Entendeu? Aí, vamos lá. Aí você pergunta, qual é a função da igreja? A minha questão não é abstrata, a minha questão é puramente... Eu acredito que era melhor continuar fechada.
É verdade. Eu acredito que o romântico é pensar que esse coletivo difuso, sabe, vai expressar algum valor do evangelho. Ele vai no máximo, expressar valores humanos, ambições humanas e interesses humanos. Esse coletivo vai expressar, que a gente chama de igreja. Agora, vamos lá. Você leu muito bem aí o texto, e o texto fala de amor. E amor, quem ama é o indivíduo, sabe? Então, a mensagem é para o indivíduo que está na sociedade, é o sal que se dissolve no meio da sociedade, é aquele cara que vai trazer sabor para as relações pessoais, enfim, é aquele cara que vai trazer uma contribuição para o mundo, sabe? Ou para as relações humanas, e ele tem que se diluir no meio da sociedade, e ele tem que ser um ser do bem, e ele tem que aplicar esses valores do amor na sua vida, entendeu? Então, quando a gente fala de igreja e querer que essa chamada igreja expresse esses valores do Evangelho de Cristo, isso é uma grande visão romântica, porque a gente vai querer que um coletivo difuso expresse valores do Cristo. Quando Jesus pregava para grandes multidões, ele não esperava muita coisa daquela multidão. Era apenas uma multidão que também se agregava a ele, a maioria por interesses difusos, ou seja, um queria ser curado, outro queria benesses, a maioria... Então, ele trazia a lição para aquele grupo mais chegado, mais íntimo, tentando expressar valores para eles aplicarem, entendeu? Então, o que a gente vive como experiência de igreja, estou falando de igreja institucional, porque quando você coloca igreja, na nossa imagem vem o templo, vem a hierarquia, vem vem os dogmas, vem uma série de coisas. E a gente vê espalhado na nossa sociedade aqui, não só a partir dos Estados Unidos e de outros lugares, esse coletivo difuso que expressa mais valores mundanos do que propriamente valores do Evangelho. Então, qual é a função, eu pergunto, qual é a função dessa igreja, que é chamada cristã, seja ela católica ou evangélica, quando ela se alia às outras forças políticas e econômicas e se tornam igual a elas. Então, a mensagem do Evangelho é voltada não para esse coletivo chamado igreja, que se levanta como sendo uma expressão do Cristo ou do Evangelho, que falha sempre. Eu acredito que a mensagem do Evangelho, assim como você falou, é simplesmente o amor. E o amor, ele é voltado para o indivíduo, porque a igreja, como instituição, não ama. Ela é um coletivo, ela tem vários interesses. Quem ama é o indivíduo. Então, é a mensagem voltada para o indivíduo. Então, qual é a função da igreja? É cada indivíduo aplicar esse amor no seu dia a dia, nas suas relações familiares, entendeu? Porque quando você colocou essa questão de igreja, a imagem que todo mundo tem de igreja é essa igreja aí que a gente conhece, institucional. Então, na minha concepção, eu não tenho uma visão romântica. Romântica é acreditar que esse coletivo vai expressar alguma coisa do Cristo, sabe? Não, deixa eu só explicar isso aqui. A gente vê ao longo da história que ele sempre expressa desejo de poder, desejo de domínio, de controle, de proselitismo. Enfim, é isso que se expressa ao longo da história, fazendo um estudo da história, é isso que se expressa. Então, romantismo é pensar que esse coletivo difuso vai expressar alguma coisa do Evangelho. Acredito mais na individualidade do que propriamente nesse conceito aí de igreja como a igreja real de Cristo, ninguém nem vê. Ela não tem placa, ela não tem prédio. Ela é feita de indivíduos espalhados no meio da sociedade que se dilui no meio da sociedade e pratica o bem, tendo ele dogmas ou não. Entendeu? Essa é a minha visão. Que não é romântica, é real. Não, vamos lá. Quando eu falo que a tua visão é romântica, Ayrton, eu queria dizer o seguinte, deixa eu só me explicar aqui para não ficar uma coisa obtusa. É o seguinte, há um tempo atrás, né, eu estava fazendo um canal no YouTube há um tempo atrás e comecei a falar bastante de política, porque nós somos seres políticos, né? E aí eu dizia lá também que era pastor, e um amigo meu, que é pastor, falou assim, quando você for falar mal do Bolsonaro, você não fala que você é pastor não, porque isso fica mal, porque ele é um homem de Deus.
Então, por que eu digo que a tua visão é romântica? Porque eu entendi há muito tempo atrás que ser pastor não significa absolutamente nada dentro, quando eu falo da concepção do Deus eterno, né? Se para ele, quem é pastor e quem não é pastor não faz a menor diferença. Mas a gente vive num mundo que tem que tem suas próprias cartas. E faz diferença, sim, quando você vai falar alguma coisa, se você é pastor ou se você não é pastor. Se você tem um diploma ou se você não tem um diploma. Isso tem um peso. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Eu vi uma palestra de um professor e ele disse que ele tinha se formado na faculdade e ele foi para o primeiro congresso, eu estou dizendo exatamente isso, o primeiro congresso sobre ética no jornalismo. Foi o primeiro congresso de jornalistas, de professores, congresso de ética, jornalismo, era falar sobre isso. Não vou saber dizer o nome desse congresso. Nessa época ele era professor de uma universidadezinha bem pequenininha, que ele chamou de Unisquina, porque era uma universidade bem marginalizada, porque ela ficava à margem de todos os bairros, bem longe, né? E também ela era uma muito pequena. E aí ele pediu para o reitor da universidade, na época, liberá-lo para ele participar. E quando o reitor falou assim, olha, eu não vou pagar nada para você, você pode ir. E ele foi, tá? Quando aí ele pagou, ele foi de ônibus, pagou a passagem do bolso dele, ficou num hotel pago por ele e chegou no congresso. Quando ele chegou no congresso, tinha lá a mesa e tal, e ele sentou lá na cadeira, lá atrás. Aí ele teve uma palestra e ele pediu para falar no primeiro dia. Quando ele foi falar, ele falou assim, quando eu falei meu nome, ninguém olhou para trás, não deram nem atenção. Eu sou fulano de tal, eu vou dizer o nome dele daqui a pouco. Eu sou fulano de tal. Mas quando eu falei de que universidade eu era, todo mundo olhou para trás. Então, quando eu abri a minha boca, eu era 0. Quando eu falei de qual universidade eu era, eu passei a ser número negativo. Porque isso chamou a atenção. Como é que um cara que não tem nada para dizer, aspas, está pedindo para falar nesse congresso? E aí a minha primeira frase, disse ele, foi o seguinte, a cadeira de ética dentro da Universidade de Jornalismo tem que acabar. Aí ele disse o seguinte na palestra, quando eu falei isso, deu um problema no som que o meu microfone parou de funcionar e não voltou mais. Eu continuei falando, mas eu vi que o microfone não parava de falar e o presidente da mesa pegou o microfone, começou a falar e eu fui completamente ignorado. Então, aí ele disse o seguinte, eu que entrei para falar como 0, como ninguém, eu saí como número negativo, porque eu só chamei atenção pela pior maneira possível, que era dizer que era de uma universidade que não tinha o menor crédito, não tinha nada. 10 anos depois, estava acontecendo o 11º congresso, esse mesmo congresso. Nessa época, ele era professor da USP, e era chefe de departamento, tinha vários livros publicados, que é o Clóvis de Barros Filho. Tinha vários livros publicados, e ele foi convidado para ser o presidente da mesa desse mesmo congresso. Se 10 anos antes ele foi convidado como um professor e nem reconhecido foi, agora ele era convidado para ser presidente da mesa. Aí ele foi com o congresso mesmo, pagou o avião dele, pagou tudo para ele. Quando ele chegou lá, ele falou o seguinte, quando abriu o congresso, quem abriu fui eu agora, eu abri a mesa, a primeira frase que eu disse foi exatamente a que eu dissera 10 anos antes. A cadeira de filosofia, de ética no jornalismo deveria acabar. Antes que eu dissesse qualquer coisa, já me aplaudiram. E aí eu continuei dizendo o seguinte, ela deveria virar um departamento, ao invés de uma única cadeira, deveria virar, mas foi a mesma coisa, eu não mudei nada, não mudei o meu discurso. O que mudou nesses 10 anos? Mudou o peso que ele tinha. Então, quando eu falo que você tem uma visão romântica do evangelho, é porque eu estou dizendo o seguinte, você é aquele cara dos bereanos, né, que acredita que só o discurso vai mudar. Infelizmente, o mundo não é... Eu concordo com você, mas o mundo não é assim. Às vezes, você precisa... para Deus não tem valor nenhum, mas o título para a humanidade, ele tem valor. Quando eu digo para a humanidade o seguinte, olha, eu tenho alguma coisa para dizer aqui. Quem é você? Olha só, eu tenho formação nessas áreas aqui e tenho uma história atrás de mim. Então beleza, eu vou te ouvir.
Quem é você? Não, eu sou membro da igreja lá da Ilha do Fundão. Para contar, entendeu? O meu pensamento não é esse. Esse não é a minha visão de evangelho, não é a minha visão de... Eu acho que isso está errado, isso está equivocado. Mas eu sei que o jogo não funciona assim, entendeu? O jogo não é assim. Então, Jesus também era um homem romântico, que ele era um fariseu que não entra... Jesus era um fariseu, era eu falei sobre isso ontem. Jesus era um rabino. Sem sombra de dúvidas, ele era um rabino, mas ele não usa do seu título para convencer as pessoas. Ele usa um outro argumento que é o que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas é por isso que quando eu falo para você que tem uma visão romântica, não é que a sua visão seja equivocada, é que a sua visão é mais sublime, ela é áurea. E o mundo, infelizmente, não está preparado para isso. O mundo não está preparado para essa visão áurea. O mundo, ele tem, como você mesmo descreveu, ele tem regras para esse jogo, e essas regras são cruéis demais. Entendeu? Então, a gente poderia dizer sobre várias regras que ele tem, como a regra do racismo, a regra do negro. Se eu tiver que escolher entre um preto e um branco para uma vaga, é o branco que vai entrar, mesmo que o currículo do preto seja melhor. O mundo tem essas regras. A gente fez isso quando era criança. Você lembra quando talvez vocês... Eu vou admitir isso. Quando eu estava na escola que a gente era criança, o preto era mais zoado. O negro era mais zoado. O beiçudo era mais zoado. Só o fato de falar beiçudo já é mais zoado. Você percebe como isso se enraiza? Então, eu não posso ignorar que essas regras estão todas postas à mesa e que a gente obedece a essa regra. A maioria dos brancos, a maioria esmagadora de brancos se casa com branco. A maioria esmagadora é difícil você ver um casal mestiço, mas a maioria se casa com branco. Isso tudo é cultural, isso tudo é regra. E não enxergar, quer dizer, não é que não enxergar, é não usar essas regras para se fazer ouvir. É um pouco romântico, entendeu? Por isso que eu digo que você é um cara romântico. Mas isso é bonito. Eu não acho feio, eu acho bonito. Eu só não consigo. É só que eu acho que eu prefiro usar um pouco da regra para falar assim, não, eu vou falar, eu tenho um pouco de voz, sim, entendeu? É isso. Eu acredito que você colocou o que é o mundo. Entendeu? O mundo, pessoas buscam por representatividade. Agora, isso é. Então, a igreja, como instituição, ela quer representação. E, para isso, ela não aquele jargão que diz assim: os meios, né? Os fins justificam os meios. Então, eu vou utilizar todos os meios para chegar a esse fim. Qual é o fim? Representatividade. Eu quero ser ouvida, sabe? Mas, na minha forma de ver, isso já é apostasia. Isso não é representação, porque ela vai se miscuir a essa sociedade corrupta para ser ouvida. É isso que tem acontecido. Isso não é só um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno americano, enfim, onde tem a cristandade, se busca mais um fim, que é essa representatividade, que é ser ouvida, que é ter poder, Mas não essa é a proposta do Evangelho. Pelo contrário, a proposta do Evangelho foi apanhar, foi ser perseguido, mas não se casar com o sistema para ser representado. Mas não é isso exatamente que eu estou falando, não. Eu estou falando de usar a estrutura da própria igreja. Não é exatamente... Porque tem um limite, é usar a estrutura da própria igreja. Já que a igreja, você tem os títulos e dons ministeriais, inclusive, que são elencados pelo Paulo, você pode usar para fazer ouvir aquilo que o seu credo e a sua forma de passar o evangelho. Mas tudo bem, vamos lá, vamos dar oportunidade para os outros. Vamos lá, gente. Quem mais tem visão sobre... Qual é a tua visão sobre Posso falar? Igreja? Edalmo, vai. Abre a câmera, gente. Vocês estão falando com câmera fechada. Se eu abrir, o pessoal vai cair todo mundo aí. Não poder, hein? Pior do que eu. Porra. Vamos, abre a câmera aí. Vamos abrir, vamos tomar um susto. Baixa um pouquinho. Fecha. É porque eu tô com a Bíblia aqui no joelho aqui, aí não vai ter como Tudo mexer. bem, a gente tá falando com a tua testa, mas vai lá. Tá bom, vou baixar mais. Melhorou um pouquinho. Agora vi o nariz também, mas vai lá. Então vamos lá. A sua pergunta foi: qual é a missão da igreja? Novamente, igreja não é igreja ser igreja instituição. Aqueles que se entendem chamados, vocacionados por Deus para uma coisa maior, qual é a missão que esse cara devia estar cumprindo? É realmente indo lá no índio e falar assim, você se ajoelha por amor ao pelador? Qual é a missão desse cara?
Então vamos lá. Eu peguei três pedacinhos de textos aqui para tentar responder. Na minha concepção, a missão da igreja é julgar todos e mandar todos para o inferno. Eu acho que é isso. Agora, vamos lá para os textos. Mateus 10 diz o seguinte: quando eu ainda estava com os discípulos ali, Jesus enviou os 12 e lhes ordenou: ireis pelo caminho das gentes, entrareis na cidade, ide entre as ovelhas de Israel, pregai, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dais. Não possueis ouros, nem prata, nem cobre, em vós não cobreis, nos alforjes e tal. Aí ele dá uma visão para os discípulos que estavam ali. No finalzinho de Marcos 16, aquele texto que você mencionou, ali já tem uma outra visão, né? Após a ressurreição, ele diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Estes serão sinais. Em 15 ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Né? No 18 diz: pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A visão ainda continua a mesma, né? Em Mateus 10, ele estava passando ali os ensinamentos, o Sermão da Montanha. Em 16, Marcos 16 já tinha ressuscitado. Continua passando a visão ali do que seria para a igreja a questão de pregar o evangelho. E por último, eu trago aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, a religião, a visão de Cristo não é muito complicada. O problema é que a igreja complica, querendo... até o Darley falou que está na moda ser evangélico. Eu acho que não está, não. Pelo contrário. Quando eu entrei para a igreja, foi no ano de 1993, eu achava também que estava na moda, todo mundo se convertendo à igreja. Hoje em dia, eu acho que é o contrário, é uma decaída total. Porque com tantos escândalos, você vê uma pessoa que se diz pastora mandar matar o esposo, o pessoal fazendo culto no meio da pandemia, enfim, são tantos escândalos, pessoal, questões de dízimo, coisas que são deturpadas. Eu acho que hoje em dia ser evangélico é totalmente fora de moda, sinceramente. Agora, assim, se você for pegar as outras religiões, o que eu falei aqui seria o quê? Fazer o bem, né? Seria o ensinamento maior. E qual é a diferença da religião evangélica para as demais? Acho que essa seria a pergunta, né? Se nós cremos que Cristo é a nossa diferença, no demais, fazer o bem, todas acabam se igualando, né? A verdade é que, com tantos escândalos, com tantas coisas, a gente não consegue fazer diferença. Mas, assim, a visão para mim ainda continua a mesma, né? De pregar o evangelho. Se vai ser para o índio, se vai ser pela internet para todo mundo, só temos que saber qual é o evangelho que nós estamos pregando. Isso, essa é a pergunta. Qual o evangelho? Essa é a pergunta. Obrigado por ouvir a palavra. Qual palavra, né? Vamos lá, gente. Outra pessoa. Qual é a missão da igreja aí? Ninguém mais? Eu acho que a gente... Assim, eu vou dividir essa... Talvez resposta, né? Eu acho que enquanto grupo, né? Não tem como. A gente se enxerga também como grupo. A gente poder... compartilhar da satisfação de ter encontrado o amor através da pessoa de Cristo. Isso é muito, mas é isso, olha, eu encontrei amor através da proposição de Cristo, quando ele sempre se volta para o homem. A gente vê no próprio texto, Cristo se voltando. Então, como coletivo, como grupo, a gente estabelecer essa comunhão de amor, né? Enquanto indivíduo, aí eu vou usar uma coisa que o Ayrton falou um tempo atrás, a gente tem o ideal e o aceitável. E como indivíduo, a gente todo dia tentar praticar a justiça, a verdade, a bondade, a lealdade, hoje mais do que nunca a tolerância. O que talvez a gente busca muito mais, e aí eu partilho da ideia do Ayrton, é você ser alguma coisa que você não é. E às vezes você quer uma representatividade que você não tem.
E aí a gente acaba confundindo, né? Porque aí eu acho que dentro dessa confusão tão grande do que é a igreja, as pessoas elas se enveredam em caminhos assim, totalmente tortuosos por causa da busca que aí é o ser humano, né? A busca do poder. O ser humano quer o poder a todo custo. Então, acho que a maior confusão que a gente tem como igreja é dessa busca do poder de que eu sou um representante de Deus para poder advogar as causas de Deus. Não sei se eu falei alguma coisa, mas... Falou, eu entendi o que você falou. Mas vamos lá, o que você está falando é exatamente levar esse amor de Deus, né? Que o evangelho seria isso. Manifestar essa graça, esse amor de Deus. Resumidamente, penso que foi isso que você falou. Mais alguém aí, gente, tem uma opinião sobre qual é a função real dessa igreja? Eu. Fala, Daniel. Oi. Estão me vendo? Tô vendo. Caramba, mas fecha a câmera, cara. É o que tem para hoje, o Vanilton. Fecha o olho aí. Então, eu acho que é uma pergunta que é feita há muito tempo, né? Eu acho que até na época de Jesus a gente pode enxergar esse tipo de questionamento, né? Eu tenho um texto quando Jesus ele começa o ministério dele e fala que Jesus começa a pregar dizendo: arrependei-vos porque a vocês é chegado o reino dos céus ou o reino de Deus, né? Que é a mesma coisa que eu aprendi com o pastor, né? O reino dos céus ou o reino de Deus. E eu acho que assim, você viver o reino de Deus, né? É totalmente diferente de você viver uma vida religiosa, né? Quando você experimenta e quando você está no reino de Deus, você vive o amor de Deus, né? E quando você vive uma vida religiosa, você carrega esse peso, né? E Jesus ele combate muito isso. A gente lê na Bíblia, vê Jesus combatendo muito isso, né? Em relação aos fariseus, né? Eles falam assim: vocês cumprem, vocês fazem realmente a lei, vocês cumprem, mas vocês estão pecando em relação ao amor, né? Vocês vão negligenciar as viúvas, vocês negligenciam os órfãos, né? Vocês cumprem uma parte, mas por outra parte vocês estão negligenciando, né? Então eu acho que a missão da igreja é justamente essa: a gente não viver debaixo desse jugo, né? Mas sim viver o reino de Deus em nossas vidas. O que é? Viver o amor de Deus, né? E muita gente acha que que o papel da igreja é falar em línguas, é pregar, profetizar, né? Mas eu acho que o reino de Deus não é isso, né? Acho que você profetizar e você mostrar que você é um homem de Deus, que você tem Deus na sua vida, é você, através da sua vida, deixar Deus deixar o amor de Deus, né, falar através da sua vida, né? Você amar o próximo, né? É você compartilhar do amor de Deus. Então a igreja ela tem um papel social muito grande. Então acho que, na minha opinião, é isso, né? Servir o papel da igreja não é viver em quatro paredes ou carregar esse jogo, mas sim é anunciar o evangelho de Deus através da nossa vida, né? Pregando o amor de Deus para aquelas pessoas que realmente precisam ouvir o evangelho, né? Tirar esse jugo, né? Que muitas pessoas, eu acredito, que deixam de viver o evangelho ou querem seguir o evangelho justamente porque acham que esse peso, tem que carregar esse peso, e na realidade não é, né? A mensagem de Cristo, ela é leve. É isso. Eita. Não sei se eu consegui, não sei se consegui transmitir, né? ou tá muito. Eu penso que sim, também está muito perto do que... Na verdade, tudo que vocês disseram está somando, né? Cada um tem uma visão muito próxima do qual é a missão da igreja. E é muito comum, tá? A gente não vai ter a mesma visão, como eu sempre digo para vocês, Deus, para cada um de nós, é uma pessoa diferente.
Deus não é a mesma pessoa para todo mundo. A nossa forma de compreender o mundo é diferente, então Deus também vai ser diferente. É uma ingenuidade achar que Deus é a mesma coisa para mim que é para o Darley, que é cada um, que é para o Ayrton. Cada um tem uma experiência de vida diferente. Cada um de nós tem uma história diferente. E a forma como nós enxergamos o mundo também vai ser diferente. As verdades vão ser distintas, então a visão de Deus e a visão dessa missão da igreja também não vai ser igual. Vai ser muito próxima, que é o que está acontecendo. Vamos lá, mais alguém? Vanilton, Adilson, Vanderlei? Eu também, o que o irmão acabou de falar é isso, é um pouco do que cada um... Abre a câmera. Não, eu tô aqui com o cabelo amarrado ainda. Eu tava lavando roupa e botei o negócio no cabelo. Botou um pregador no cabelo, né? E eu tô sem câmera. Você tá sem câmera, você tá na OBS. Já vem já. Mas mesmo disso aí que o irmão tinha dito, cada um tem um pouquinho aí dessa opinião e da visão, né? Como nós vimos ali, o ser humano ele tem um certo egoísmo, né? O pastor Carlos falou muito bem, que se nós levarmos para o próximo um pouco daquele amor que nós recebemos e que nós conseguimos entender, né? Que um dia aquilo tocou no nosso coração, isso nós vemos o tempo todo com Paulo, né? Paulo, ele podia muito bem se deprimir e ficar em várias situações que ele esteve na cadeia, e ele tentando passar para o povo, não, eu estou aqui dentro, mas eu quero que o povo conheça esse amor. E em todo aquele tempo ele escrevendo cartas para que as pessoas conhecessem o Evangelho, para que as pessoas soubessem como lidar com o Evangelho, como levar adiante esse Evangelho, né? Então não é simplesmente eu, por exemplo, quando eu recebi uma bênção ali, igual aquele cego que estava lá, igual aquele manco que estava na porta da igreja, e quando chega Pedro e João e faz ele se levantar e traz a cura para ele, e ele fez questão de levar isso e mostrar para o povo, olha, existe alguém aqui que não se preocupou comigo apenas para me trazer realmente o dinheiro, mas se preocupou com aquilo que eu estava sentindo, o que aquilo me trazia no dia a dia, né? Quando Jesus chega e faz aquela pessoa que estava aleijada também na porta, na beira daquele tanque onde as águas se moviam ali, aquilo ali ele fez questão de mostrar para as pessoas o que tinha acontecido, que alguém havia curado, e isso foi levado adiante. Então, se hoje eu tenho uma coisa boa e guardo só para mim, eu estou sendo egoísta. Então, o verdadeiro, né, sentido da igreja, sentido de ser um cristão, sentido do evangelho é isso, é nós levarmos o amor que um dia nos tocou. E não existe um milagre, uma cobrança, que igual o pastor havia falado no começo, da pessoa simplesmente querer mudar a outra. Se eu estou ali há anos e anos sem parado, sem me movimentar, se eu estou deitado ali e algo acontece de bom, e eu guardo isso só para mim, eu estou sendo egoísta, eu não estou mostrando para as pessoas o que eu encontrei, aquele verdadeiro amor. Eu simplesmente guardei aquilo para mim e estou com aquele egoísmo e não estou fazendo a diferença. Quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, é porque nós temos uma diferença. Né? Nós fazemos uma diferença, como algumas pessoas, eu acho que foi o Edalma havia dito, hoje em dia está quase imperceptível a diferença que tem uma igreja para qualquer um outro lugar. Qualquer uma outra religião ou coisa parecida, ou em muitas situações nós não sabemos nem quando é igreja e quando é, né, um show ou coisa parecida. Então, isso, eu acho que o papel da igreja é mostrar que existe uma verdade e não fazer também como algumas pessoas no passado que colocavam um peso na vida das pessoas e não mostravam o verdadeiro amor. Né? Os fariseus, por exemplo, eu sei que o irmão tem um livro ali que compra o barulho dos fariseus, mas muito dos fariseus... Na verdade, não. Muito dos fariseus, eles traziam um peso para as pessoas que eles mesmos não cumpriam aquilo. Né? Eles liam, eles sabiam o que estava escrito, eles sabiam falar sobre as escrituras, mas eles mesmos não levavam aquilo, que o próprio Jesus fala isso, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem.
né? Então, ele mesmo, o próprio Jesus falava isso, porque muitas pessoas tentavam colocar um peso e não mostravam o amor. Quando Deus manda o seu próprio filho na Terra, era para mostrar, não, peraí, gente, estão distorcendo tudo. Tudo que eu falei está sendo distorcido. Os mandamentos não são isso. Não, a lei não tem que ser colocada acima do amor. Ah, mas tem que cumprir a lei, tem que matar fulano, tem que matar cigano, tem que morrer tantos. Não, peraí, gente, cadê o amor? E aí é onde entra aquela coisa toda da pessoa achar que Deus é sempre aquele cara que está lá bravo, doido para a pessoa cair. Opa, esse aí caiu, eu vou jogar no inferno. Opa, esse... Não, Deus está sempre pensando em te ver de pé para ele poder te fazer caminhar. Opa, agora você está de pé, agora anda, vai, né? Pega a tua cama, leva, vai, né? E mostrar o amor, não é mostrar sempre que ele está, opa, quebra a perna dele, Senhor. Tem gente que está sempre orando nesse sentido, sempre para quando o irmão fala, eu entendo muito bem quando o irmão fala assim, que alguns louvores falam isso, quem te viu na prova e tal, não, sabe? Mas as pessoas têm essa coisa, de que, não, eu vou orar aqui porque eu sou crente, Deus vai arrebentar aquele outro ali, porque eu orei, né, e eu sou melhor que ele, Deus não mexe comigo porque eu sou filho do rei, né? Essa coisa, Deus é uma ameaça, né? Deus é cara, cuidado comigo, porque, olha, mexeu comigo, Deus vai se irar. Vamos lá, desculpa, Vanilton. Então é isso, não, eu acho que, não sei se deu para passar a minha visão aí, mas eu acho que é isso aí, né? Sim. Esse ponto de vista da função da igreja aí. Vamos lá, mais alguém quer colaborar? Adilson, Vanderlei? Não? Eles estão aí? Para quem queria ver meu rosto, não estão aí. Para quem queria ver meu rosto está aí. Pode tirar a máscara, tá? Precisa usar máscara. É claro que essa. Deixa eu falar para vocês, gente, é porque quando o vídeo vai para o YouTube, a pessoa está assistindo e fica vendo uma letrinha, o cara pula para outro vídeo, não quero ver letrinha. Entendeu? É isso. Então, nesse caso, eu prefiro a letrinha. Nesse caso, era melhor a letrinha, mas vamos lá, deixa aberto. Essa não é a melhor versão de mim mesmo, mas até depois do BG melhora. Então, gente, eu não quero ser repetitivo. Como no início eu falei, logo como perguntou, que é justamente trazer o reino de Deus aqui para a Terra, vamos dizer assim, né? Eu acho que Daniel aí, ele falou tudo que eu queria falar, né? O Vanilton complementou, né? Só tocando num ponto, né? Deus espera do homem, né? Ou seja, o homem teria a obrigação não, no caso, o dever de propagar esse reino, né? Nós que falamos dele, né? E propagamos a fé, né? Em Jesus, em Deus, que seja, nós temos por obrigação, né? Propagar esse reino aqui na Terra, né? Temos por obrigação, porque se a gente fala de alguém, né, e achamos que alguém, né, é o parâmetro, né? Eu não digo se alguém, eu estou falando alguém maior, né? Não, é claro que a gente não vai se comparar a Deus, mas como a gente fala de Jesus, que foi o consumador da graça, né? E qual atingiu a todos os homens nessa graça, assim como a vontade do Pai também no passado, né? Mas nós temos por obrigação, né, de trazer esse reino aqui para a Terra, né? E eu não vou me alongar muito porque Daniel foi bem completo, né? Juntamente com o Vanilton aí, né? Mas logo no início, quando eu falei, justamente essa é a minha visão. Nós temos por obrigação. O homem tem um dever, nós temos a obrigação, tá? De se parecer com Cristo e de trazer o reino aqui para a Terra, né? Assim como o intuito de Jesus foi justamente fazer isso, justamente religar o Deus ao homem, né? Trazer esse reino aqui, ó, gente, é assim, tá? Se vocês se perderem no meio do caminho, se resume a isso aqui, né? E se nós, né, propagamos essa fé e cremos em Jesus Cristo, e temos o nosso Deus como o Supremo, né, e queremos, no quesito atributos comunicáveis de Deus, né, o amor, a bondade, a dignidade, né, a compaixão, né, a temperança e outros mais, né, temos por obrigação seguir essa linha, né, propagar esse reino aqui na Terra.
né? Temos por obrigação. O homem tem um dever, mas nós temos obrigação. Só isso que eu queria falar, não vou me alongar muito, não, que já Perfeito. falar tudo que eu queria falar aí. Não, você acrescentou. Deixa eu fazer a pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é o reino, né? O que é o reino? Porque às vezes a gente coloca como se fosse uma coisa metafísica, né? Uma coisa inalcançável, que a gente tem que alcançar de qualquer jeito, né? Uma coisa, é quase uma utopia, né? Vamos lá, de vez em quando eu falo sobre esse reino aqui, mas vamos lá, deixa eu perguntar ao Adilson. A gente sabe que isso é uma busca, tá? Assim como a perfeição do homem, é inatingível, mas é uma busca, porque a gente é claro que essa briga, temos que ser perfeito, não vamos ser perfeito nunca, né? O reino de Deus, será que todo mundo, o reino de Deus, no momento agora, não, eu acho que um dia sim, eu sou da filosofia, do pensamento que um dia sim, né? Mas esse reino tá além do palpável, né? Ou seja, aquela visão que o Adalto fala romântica, vamos dizer assim, né? De você olhar para o outro, né? E tentar você se compadecer do outro, né? Você não consegue só olhar para você e se sentir bem, né? É como eu falo, não existe felicidade sozinho. Você só está contente quando você vê as pessoas à sua volta, ou a comunidade à sua volta, ou o seu país, o que seja. É claro que você é muito utópico, como o próprio Ayrton falou, mas se a gente pensar só nessa forma tão pequena, é claro que sim, começa por dentro, né? Assim como começou lá, que eles falaram, começa por aqui, Jerusalém e tal, e vai se expandindo. Não é tão não, assim, eu coloquei, mas ele não é. Ele é prático, ele é top. O evangelho, aquele grupo de gente que ia entender que ia chegar ao ponto de nós estarmos aqui conversando sobre isso, aquele grupo, né, fechado, perseguido, levava pancada, né? Eu trazia um ensinamento de um camarada que ficava não, gente, o que é de César, você tem que se conter aqui as pessoas, porque algumas pessoas chegou até nós. Então, tudo começa muito macro, né? E não pode deixar de pensar na coisa grandiosa, que é o que se tornou hoje, se a gente tirar, né, as arestas dos problemas que surgiram em volta, né, e no centro também, para chegarmos nós chegarmos. Então, é só isso, né? Utopia talvez seja aquilo que a gente não consegue alcançar, a gente tem uma visão lá na frente, mas que para alguns seria utopia, hoje já é concretizado, vamos dizer assim. Né? Quem diria que o evangelho ia tomar a proporção que tomou, e nós hoje estamos debatendo isso aqui, com proporção. Isso lá no passado seria utopia. Não, utópico, não, eu digo assim, desculpa só completar. Eu não acho utopia, entendeu? Eu acho praticamente viável. O evangelho é viável, o evangelho é valores, e valores praticáveis, não impraticáveis, entendeu? Então, se o evangelho em si, ou a função da igreja assim, é amar, é a prática do amor em ação. A prática do amor em ação. Se a prática do amor ele não é viável em nós, então a igreja não é viável na Terra, compreende? Então, porque a essência toda da coisa, como Cristo colocou, e como bem o texto aí que o Adailton leu inicialmente coloca essa condição, se isso não é viável em nossas vidas, então a igreja não é viável na Terra, entendeu? Porque essencialmente... Bom, vamos lá, olha só, vocês estão mudando o tema. Vocês estão mudando o tema. Ah, tá, tudo bem. Eu estou tema. Eu achei que você estava falando sobre o reino. O reino é outra história. A igreja, a função do indivíduo é amar. Se o amor não é viável, sim. Se ele não é viável em nós, a igreja não é viável, porque é o objeto central, sabe? Da nossa, digamos, da nossa religião é amar. Se o amor não é viável, dentro da nossa concepção como igreja, então a igreja não é viável, ela não existe, entendeu? Porque é a única coisa que se espera, né? É um mandamento único, né? E que como o João bem conseguiu. Então, não é uma utopia, é um valor comunicável a nós, compreende? Que se nós, agora, o nosso esforço é continuar em amor, né? Não, mas espera aí, quando o Vanderlei fala de utopia, ele está falando da prática do amor de Deus por todos os homens. Quem colocou utopia fui eu, entendeu? Simplesmente por esse conceito de reino de Deus, né? Quando a gente fala em reino de Deus, é qualquer coisa que, sabe, parece que é uma coisa metafísica, quase que inalcançável. E é perfeitamente alcançável, porque
tudo isso, a órbita toda é em torno do amor. Se nós não amamos, né, ou não fazemos o esforço desse amor que nos é proposto desde o princípio, então a igreja se torna inviável porque ela não consegue manifestar esse amor que é proposto, entende? Então a função está em torno disso. Mas espera aí, gente, calma. Vocês dois estão eu não falo animados. do reino de Deus, eu estou falando dos atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são culpáveis, são o que está conosco. Atributos comunicáveis. Isso, mas calma aí, gente, evangelho. calma. Tem o Isso não é Adilson que não falou ainda. Deixa eu perguntar ao Adilson se ele tem alguma coisa para dizer. Vamos lá, Adilson, quer falar alguma coisa? Quer contribuir? Adilson? A gente acha que o Adilson não está ouvindo a gente. Vamos lá, gente. Tudo que vocês disseram, Adilson, se você quiser falar, me interrompe aí que eu paro. Tudo que vocês disseram, ele está dentro do que a gente fala, mas do que eu esperava, na verdade, mas o que o João vai trazer no capítulo 3 e 4, João é considerado o escritor da epístola, de 1ª, 2ª, 3ª João e do Evangelho, parece a nós que é a mesma pessoa. A gente trata a Bíblia com muito mais fé do que razão, embora não deveria fugir à razão quando nós falamos da Bíblia, é o que eu falo sempre quando eu dou aula. Quando eu leio a Bíblia, eu não poderia fugir à razão, porque isso atrapalha, inclusive para quem está do lado de fora, porque a pessoa vai ver que a minha visão é tão apaixonada que eu não consigo enxergar o óbvio que está ali dentro. Então, qual é o óbvio dentro desse texto? Primeiro que possivelmente não foi... A chance de João é nula, praticamente, a chance do João, discípulo de Jesus, ter escrito isso. Pela época em que isso foi escrito depois do ano 100, pela datação, pela literatura e pela datação literária. Então, isso foi escrito depois do ano 100. Então, quem escreveu isso aí já tinha visto a igreja do primeiro século andar, já tinha visto as grandes paixões e o grande romantismo e a grande vontade daqueles primeiros judeus em se tornarem seguidores do Cristo, já tinha visto a perseguição que iniciou no ano 70, já tinha visto o que Nero fez, pelo menos já tinha ouvido falar de tudo isso, o que Nero fez, e finalmente ele senta para escrever uma carta, um evangelho, falando sobre a missão de Jesus e a visão que ele tinha de Jesus como Filho de Deus e como Salvador e Resgatador da humanidade, e depois escreve 3 cartas também falando sobre o amor. O amor é o tema principal desses 4 livros da Bíblia. Embora sejam gêneros literários diferentes, o tema principal deles é o amor. E nos 4, ele vai deixar muito claro que a função precípua da igreja é fazer com que o mundo se sinta amado. Ele vai mostrar que as pessoas têm muito... O homem tem muito ódio no seu coração, tem muito desafeto um ao outro, não tem tolerância um ao outro, e não muda nada. E você vê que a narrativa dele, a visão que ele tem de mundo daquela época, de 2000 anos atrás, é muito igual ao que a gente tem hoje. Como é que a gente tem essa noção toda se ele não chega a usar essas palavras? Porque o aconselhamento que ele dá durante o tempo inteiro é que o homem, 2 coisas, o homem experimente o amor de Deus. Então ele vai começar tanto o evangelho quanto o livro, e vai falar no capítulo 4, e a lição fala sobre isso, a coisa mais sublime, e o Paulo vai falar isso no capítulo 12 e 13 de 1 Coríntios, então todos os textos vão corroborar essa ideia, e é isso que é o tema da lição. O que é mais sublime na vida do cristão? Qual é a função precípua da igreja? Então, ele vai falar isso, o João vai falar isso no início do seu evangelho e vai falar isso no início dos seus livros, do seu livro de 1 de João. E vai falar isso no capítulo 4, e 3 e 4 de 3 João, tá? De 2 de João. Oh, meu Deus, de 1 de João. Então ele vai falar isso no início do evangelho, ele vai falar isso no livro de 1 João, na sua carta. Depois ele vai falar no 2º e 3º, ele vai falar sobre os efeitos desse amor, que é a 2ª carta e a 3ª carta. Mas qual é, então? Primeiro ele faz o convite, conheçam a Deus. E conhecer a Deus é experienciar o seu amor. Então, antes de querer mostrar qualquer coisa para alguém, a igreja deveria querer experimentar o amor de Deus. Experimentar o amor de Deus pelo seu perdão,
e principalmente pelo seu perdão, porque uma coisa que a religião faz a todos os homens, isso é muito cruel, e Jesus ele vai falar sobre isso várias vezes e vai tentar arrancar do coração dos homens, embora sem sucesso. Jesus ele não tem muito sucesso em fazer isso. Aí você pode dizer, uau, você está falando que Jesus não tem sucesso no que ele faz? Não. Quando ele faz isso, peraí, gente. Quando ele faz isso, né, quando Jesus, deixa eu encerrar isso aqui, das mulheres. Quando Jesus tenta fazer isso, ele tem sucesso na vida dos seus discípulos e tem sucesso na vida de muita gente que o ouve, mas não tem sucesso na vida de todo mundo. Com isso eu quero dizer que nem Jesus teve sucesso em tudo que ele tentou fazer. Pensa nisso, se Jesus tivesse sucesso absoluto no que ele tentou fazer, toda a humanidade teria ouvido sua mensagem, o que não foi o que aconteceu. Então, qual era o primeiro passo? O primeiro passo conhecer e experienciar o amor de Deus, expulsando da tua vida a culpa. Porque a culpa, ela se traduz em medo, e João vai falar isso no capítulo de número 3. A culpa se traduz em medo, e medo se traduz em afastamento. Se teu filho tem medo de você, ele se afasta, ele não se aproxima. É importante que o meu filho, ele tenha noção de que eu sou uma autoridade, mas ele não pode ter medo de mim, porque o medo afasta. E isso é uma coisa que é construída, eu tenho que construir na cabeça dele que ele não pode ter medo, ele precisa dizer a verdade sempre, porque a verdade vai trazer para a vida dele a paz, a tranquilidade, mas nunca pode ter medo. E esse é o convite que Deus tem. Quando Jesus se manifesta para trazer a verdade aos homens, o que Jesus está tentando botar na cabeça das pessoas ali é: não tenham medo de Deus. Tudo que vocês aprenderam até agora foi ter medo. Calma, se aproxima dele como um filho que se aproxima de um pai. Não tenha medo dele, não é para ter medo de Deus. Claro que você vai ler a Bíblia, você é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Quando Salomão fala sobre isso, ele está falando sobre, ele aprendeu muito bem, ele estava falando sobre o temor é reconhecimento da autoridade. Então, reconhecer a Deus como autoridade é um princípio de sabedoria. Reconhecer a Deus como autoridade. Então, temor é diferente de ter... Claro que a acepção, o campo semântico dessa palavra é muito vasto, de temor. Inclusive, você vai pegar o dicionário, ela está dicionarizada. E quando você pega o dicionário, você vai encontrar que temor é muito ter medo também, mas como o campo semântico é grande, você vai encontrar também a acepção de respeito e reconhecimento de autoridade. E é isso que Jesus traz para os homens. Olha, conheçam a Deus e reconheçam a sua autoridade. A partir daí, se aproximem dele. E queiram, e Jesus faz convite várias vezes dizendo o seguinte: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o jugo é suave, o meu fardo é leve. O meu jugo não é igual ao dos fariseus, o meu fardo não é igual ao dos fariseus. Eu não julgo vocês para condenação, eu julgo para salvação. Entenda essa diferença hoje. Julgar para condenação é diferente de julgar para salvação. Jesus não é um promotor de justiça, Jesus é um advogado. E eu gosto muito quando as pessoas dizem que Jesus é Deus, dentro do aspecto de dizer o seguinte: eu sento na cadeira do juiz, e aí na hora que o juiz vai me julgar, ele tira a toga de juiz e vai à frente de sua própria mesa, porque ele, juiz, é o meu advogado também. Você percebe a diferença? Como essa metáfora é importante para poder entender que o julgamento de Deus não é para condenação e sim para salvação. Então, todas as vezes que você se aproximar de Deus, se aproxime dele. Esse é o convite de João. Se aproxime dele sabendo que ele é, sim, um advogado e não um promotor. Ele é um defensor e não um promotor que vai trazer os teus pecados à vista de todos e te condenar por isso. Tá? Então, o primeiro convite é, primeiro, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como? Experimentando seu amor, experimentando seu perdão, experimentando a sua misericórdia e não seu jugo, seu peso, seu fardo. A maioria dos homens não passa por essa experiência. Isso é um fato. Por quê? Porque a igreja, hoje e sempre, ela se condiciona. Quando a gente vai para o segundo passo, qual é o segundo passo? O segundo passo é fazer as pessoas se sentirem amadas, né? Do inglês, beloved. Então, beloved. Então, é fazer com que as pessoas se sintam amadas, do hebraico, rev. Né? Então, é exatamente isso, é fazer com que as pessoas, quando cheguem perto de uma igreja, se sintam amadas. A igreja hoje, vou pegar as palavras do Edalma aqui, a igreja hoje não faz as pessoas se sentirem amadas. A igreja hoje traz subversão, e uma subversão louca. A igreja hoje ora diante de um pote de cloroquina, meu Deus do céu, quando eu vi aquele vídeo eu fiquei surtado. A igreja hoje, ela está para julgar. A igreja hoje não faz os grupos se sentirem amados. Não, a igreja hoje, ela diz as regras, ela diz o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Então,
como as pessoas não se aproximam de Deus para se sentir... Primeiro você tem que se sentir amado e perdoado. E só depois que você se sente amado e perdoado é que você consegue fazer com que as pessoas se sintam amadas e perdoadas. Então, a igreja, ela precisa fazer as pessoas se sentirem amadas e não julgadas ou condenadas. Eu não posso mostrar às pessoas a doutrina da minha igreja. Adeuto, como é que eu vou evangelizar sem mostrar a doutrina da minha igreja? Primeiro que as doutrinas são muito diversas. Então, quando eu levo o evangelho, eu tenho que mostrar para a pessoa que ela tem que se sentir amada. Lembra que quando as pessoas se aproximavam de Jesus, elas diziam assim, esse cara fala como quem tem autoridade. As multidões gostavam de ouvir Jesus, porque Jesus fazia com que as multidões se sentissem amadas, a multidão se sentisse amada. Jesus fazia com que aqueles que se aproximassem dele se sentissem amados por Deus. Por isso, João, no capítulo de número 3 e 4, ele vai dizer, nisso conhecemos o que é o amor. É fazer as pessoas se sentirem amadas. O Paulo vai dizer no capítulo 12 e 13 de Coríntios, ele vai falar exatamente isso. Ele vai dizer o seguinte, não tem função nenhuma me reunir para cantar, para louvar, para adorar, se quem está lá dentro não está se sentindo amado. Então, quem está dentro da igreja tem que se sentir amado. A igreja não tem que apoiar político qualquer. A igreja não tem que se manifestar... a igreja pode até se manifestar politicamente, mas ela não pode estar dentro da política inserida, dizendo, eu preciso de uma representação política. A igreja não precisa de uma representação política. A igreja, ela é a ação de Deus na vida da humanidade. Então, a igreja, aquele que se sente vocacionado por Deus, alguém me perguntou isso ontem, um amigo disse para mim, um amigo, tá? Perguntou assim, Adailton, por que você quis ser pastor? Eu nunca quis, e na verdade nem quero até hoje, e posso deixar isso gravado, mas eu me sinto vocacionado a fazer as pessoas se sentirem amadas, e isso é uma vocação pastoral, eu não posso dizer que não é, tá? Então eu nunca quis ser pastor no que diz respeito a título, mas eu aceito esse título, por quê? Porque atravessa a vocação pastoral, fazer as pessoas se sentirem amadas. Nada nesse mundo me deixa tão contente quando eu consigo falar e deixar as pessoas perceberem-se amadas por Deus. Isso para mim é muito importante. Eu não penso que a pessoa tem que estar na minha igreja para se sentir amada por Deus, mas eu tenho que ter certeza que todos aqueles que ouvem a minha voz, ou que estão ao alcance da minha voz, que estão ao alcance dos meus braços, que estão ao alcance das minhas mãos, se sentem amados por Deus. Que os meus amigos, quando eu falo, claro que nem todo mundo vai concordar com o que eu digo o tempo todo, porque seria uma sandice, aí eu sou um pasmo, não é um asno, não, mas um pasmo, um cara pálido, um cara que não tem tonalidade naquilo que fala. Mas eu preciso que aqueles que estão ao alcance da minha mão, ao alcance da minha voz, ao alcance daquilo da maioria das coisas que eu faço, se sintam amados por Deus. Essa é, dentro da visão do João, da visão do Paulo, e sobretudo da visão do próprio Cristo, a função principal da igreja. Aonde ela chegar, as pessoas têm que se sentir amadas. A igreja, ela foi perseguida, concordo, muitas vezes, mas a igreja foi mais perseguidora do que perseguida. Na história, a gente é romântico, e a gente gosta de dizer que a igreja foi perseguida, mas a igreja, do século V ao século XIX, ela foi perseguidora. Ela perseguiu, ela distratou, ela escravizou, ela não fez as pessoas se sentirem amadas. Claro que nesse multidão toda, nessa período todo, uma multidão imensa se sentiu amada também. Muita gente, quando entrou para a igreja, nesse período todo de mais de 10 séculos, se sentiu amado. Mas a gente está falando de um período de muito mais de 1000 anos, se sentiu amado. Mas hoje você tem as duas igrejas, a igreja real, que é que faz as pessoas se sentirem realmente amadas por Deus, e é isso que tem que acontecer quando alguém entra na igreja. Claro que a igreja, ela não tem que ser tolerante a todos os erros da humanidade, aliás, a erro nenhum, ela tem que denunciar o erro, mas denunciar o erro, e não denunciar o pecador. Há uma grande diferença entre denunciar o pecado e denunciar o pecador, e pecado também é uma coisa que a gente precisa discutir num outro momento, que não agora, mas denunciar o pecado é uma coisa, denunciar o pecador é outra. E quando eu falo que a gente tem que discutir pecado, é porque o conceito de pecado muda ao longo do tempo, tá? E a gente não pode ser ingênuo a ponto de dizer que pecado é pecado, o certo é errado é errado. Claro que o certo é errado. Isso nunca vai mudar. Agora, pecado, ao longo do tempo, ele vai mudar, e eu falei sobre isso na semana passada também. Na última aula que eu dei, eu falei para vocês que hoje escravizar um ser humano é pecado, mas na época de Jesus isso não era pecado. Isso era, inclusive, aceitável. E o próprio Jesus não vai tirar essa legitimidade. Eu sei que a gente gosta de dizer que Jesus tirou essa legitimidade, mas o próprio Paulo, o próprio Jesus, em momento nenhum, ele tirou essa legitimidade. Doutor, mas a lei dizia que o escravo tinha que ser livre. A lei dizia que o escravo tinha que ser livre depois de anos de servidão. O escravo não tinha que ser livre imediatamente. Então, vou voltar. O conceito de pecado, ele muda ao longo do tempo. Não é uma ingenuidade minha e um desconhecimento do texto sagrado
desconhecimento, é a palavra correta do texto sagrado, se eu imaginar que pecado de 1000 anos atrás era o mesmo pecado de hoje, que pecado sempre foi pecado e que nunca vai deixar de ser pecado. Isso não é verdade. O conceito de pecado vai mudar ao longo do tempo. Claro que existem ações humanas que elas são indescritivelmente pecaminosas. E aí a gente vai usar o Código de Hammurabi primeiro e depois a Lei de Moisés, sim, porque é nessa ordem que eles aparecem, para dizer que matar alguém é pecado e sempre vai ser pecado. Mas calma, matar alguém é pecado desde que mas você tem direito de matar, desde que não seja desde que isso seja legítima defesa, não seja legítima defesa, tá? Matar alguém em estado de necessidade. Então, novamente, a gente precisa discutir pecado numa outra oportunidade que não agora. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é: compreendida essa noção de que eu não posso denunciar o pecador e sim denunciar o pecado, a função da igreja é denunciar o que é errado, mas abraçar o pecador e não importa em que condições ele esteja, desde que haja também um arrependimento, porque existem homens que jamais se arrependerão, jamais quererão o amor de Deus, e eu não posso dizer para as pessoas que elas precisam entender a Deus da forma que eu entendo. Elas precisam receber o amor de Deus, precisam receber a misericórdia de Deus. Ou vocês acham que todo mundo que seguiu a Jesus no primeiro século tinha a mesma visão? Não tinha, tá? Eu falei ontem com vocês sobre a diferença entre Simão que virou Pedro na aula que eu dei ontem, Simão que virou Pedro, que era zelote, e Simão, o zelota que não era zelote. Então Jesus tinha 2 discípulos chamados Simão, e o primeiro era que Jesus chamou, ele transformou em Pedro, e era um zelota, e o Simão, o zelote, que era um outro Simão e que não era zelote. E eu mostrei a diferença entre os dois. Então, cada um tinha uma visão diferente do próprio Jesus. E cada pessoa que for atrás de Jesus vai atrás dele por uma visão diferente. Mas todas elas precisam ter o mesmo sentimento, que é o sentimento de se sentir amado. E é isso que a igreja hoje falha miseravelmente. Claro que muita gente vai ficar na igreja com a visão deturpada, achando que a igreja tem uma ação política, achando que a igreja tem a sua função social em primeiro lugar, mas a função social é uma função de segundo plano da igreja, e não de primeiro plano. O primeiro plano da igreja é, primeiro, de verdade, você que está ouvindo aqui, receber o amor de Deus, olha para você, esquece todo mundo, olha para você agora, tem uma visão mais centrada em você mesmo, esquece todo mundo que você conhece, esquece tua mulher, teu filho, teu irmão, esquece todo mundo. Primeiro, você precisa centrar no amor de Deus na tua vida e entender que não há condenação para você, não há pecado sobre a tua vida. Por que não há? Não é que você não peque, mas para você que está buscando a misericórdia de Deus, já não existe condenação nenhuma. Então você é alvo do amor e da misericórdia de Deus. Se você consegue viver isso, agora sim, você tem que olhar para fora de si e ver se quem está em volta de você está enxergando isso quando você abre a boca, ou está enxergando o juízo. Hoje a igreja falha miseravelmente, por quê? Porque a igreja abre a boca para dizer que o Covid-19, que o coronavírus, que a fome, que a miséria, tudo isso é juízo de Deus. A fome na África é o juízo de Deus, a fome no Nordeste é um juízo de Deus, uma cidade que não existe mais é tudo juízo de Deus, tudo é Deus. Não. Tudo isso é juízo nosso. Se alguém passa fome, a culpa é minha. A responsabilidade, a culpa pode não ser, mas a responsabilidade é minha. Se alguém não se sente amado por Deus, a responsabilidade é minha. Então, voltando, eu preciso primeiro olhar para mim e sentir o amor de Deus na minha vida. Perceber que eu sou alvo da misericórdia de Deus. Eu sou alvo da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da graça infinita de Deus. E em segundo lugar, de acordo com 1 de João, capítulo de número 3, de acordo com 1 João, tá? Principalmente narrado no capítulo 3 e 4 de 1 João. E de acordo com o Evangelho de João, quando ele começa a narrar, e principalmente dentro do que a gente está da nossa lição, que é o capítulo 12 e 13. Se a igreja não consegue fazer as pessoas se sentirem amadas, a igreja está falhando. Então, primeiro, tem que olhar para mim e perceber que eu sou alvo da misericórdia de Deus e do amor de Deus. E por último, né, que são os 2 pontos mais importantes, é primeiro mostrar esse amor de Deus, enxergar esse amor de Deus em mim, perceber que eu não adianta você falar que eu sou pecador, porque eu sou alvo da misericórdia de Deus, então eu posso ser pecador, mas eu sou aproximado de Deus através desse amor e dessa misericórdia. Então condene-me quem quiser, mas Deus me absolve o tempo todo. Claro que para isso eu não vou agora pegar uma pedra e tacar na cabeça de uma criança, porque eu sou alvo da misericórdia de Deus. Aliás, quem é alvo da misericórdia de Deus não faz isso. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é a ação de Deus na minha vida alcançando o outro. Isso de uma forma resumida. E segundo lugar, fazer com que exatamente esse reino se manifeste, que é fazer as pessoas se sentirem amadas. Então a igreja precisa, a função da igreja é, as pessoas têm que se sentir amadas por Deus. Passou na frente da igreja, tem que se sentir amado. Ouviu um cristão falando, tem que se sentir amado. Não tem como um cristão abrir a boca e as pessoas não se sentirem amadas. Claro que isso vai acontecer o tempo todo? Não vai, porque você é falho, você é humano, você vai falhar, você vai brigar, você vai se aborrecer, você tem debilidades psíquicas que você nem vai reconhecer, mas tem, né? Você tem a turma que é
iracunda, que se aborrece com facilidade, tem a turma que é passional, que quando se entra num determinado momento ele não enxerga mais a razão. Tem todas essas questões de psique que elas são elencadas, né, por Oliver Sacks, por Freud, por Carl Jung, que são questões que a gente não vai conseguir tratar senão por um profissional, e são questões naturais, normais e muito da psique humana, mas dadas as condições normais de temperatura e pressão, eu preciso me sentir amado por Deus em primeiro lugar e depois fazer com que todas as pessoas se sintam amadas por Deus. O resto, como a gente costuma dizer, é perfumaria. O resto é só perfumaria. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é me sentir amado por Deus. Acordei de manhã, eu preciso buscar esse amor e essa misericórdia. Não preciso subir uma montanha para isso, não preciso ler a Bíblia toda para isso. Mas seja aconselhável que se faça, pelo menos a leitura da Bíblia. Não preciso jejuar a semana, não precisa fazer nada disso. Você é alvo da misericórdia de Deus, ponto. Nada do que você possa fazer, nada vai trazer isso para você. Isso já foi dado de graça. Não tem nada que você possa fazer para receber isso. Você já recebeu. E se eu pecar? Também você não perde. Não tem nada que você possa fazer que te afaste do amor de Deus. O amor de Deus é indissociável à natureza humana. Para aqueles que já o perceberam. Não tem nada que você possa fazer para perder. Então, quando alguém te disser, algum pastor te dizer, você pecou, você se distorceu de Deus, é mentira. Eu nem ensino isso para o meu filho. Tá? Por isso que eu tenho medo da escola dominical para o meu filho, porque quem ensina meu filho muito sobre isso sou eu. Olha, Deus te ama, não importa o que você faça, cara. Então, é isso. É indissociável. Nunca carregue a culpa, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para arrancar dos homens o conceito de culpa. Feito isso, se você consegue ter esse sentimento, porque ninguém consegue ensinar aquilo que não tem, você precisa passar adiante e fazer as pessoas se sentirem amadas. E é isso que a igreja falha miseravelmente. Porque a igreja não faz as pessoas se sentirem amadas. A igreja hoje faz as pessoas se sentirem julgadas. As pessoas têm raiva até de evangélico, porque o evangélico é aquele cara que faz ele se sentir julgado, condenado ao inferno. E quer saber? Não há condenação para o inferno. Ela até existe, mas isso também é uma outra coisa que a gente vai discutir num outro momento. Mas o homem não está condenado para o inferno, nenhum deles. A gente vai discutir isso num outro momento, quando dá oportunidade. Mas é isso, senhores. Tá? Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Eu espero que eu tenha contribuído também a vocês no que diz respeito a essa lição, do que é mais importante, porque esse era o tema da nossa lição, definir o que é mais importante do ponto de vista do Paulo, do João e do Jesus, desses três caras que são dois rabinos, grandes rabinos, que foi Jesus e João, e novamente eu falei sobre isso também, como Jesus foi um grande rabino e como Paulo foi também um grande rabino, e eles ensinam a grande verdade do amor de Deus através do conhecimento, e sim, dá para conhecer o amor de Deus através do conhecimento. Então, buscar o conhecimento tem que ser para esse propósito. E de João, que não me parece ser um grande rabino, mas é um cara que experienciou. Ele provou e falou, isso aqui é mel. E esse mel, ele passa para todo mundo. Ele falou, cara, vou falar sobre esse mel. É isso que o João fala. Seja quem for esse João, ele experimentou. Daí, faz diferença ele ser o discípulo? Não, possivelmente ele nem foi, mas o que ele provou é sensacional. E por isso que ele passou para frente. Tá? É isso.